Fale comigo, querido. Ela falou comigo no início do culto que ela gostaria de ser membro da nossa igreja. Nós vamos recebê-la hoje como membro desta igreja. Amém? Rosa Teodoro dos Santos, seja muito bem-vinda. Essa casa é sua, porque essa casa é do nosso Pai. Amém? Tem mais alguém que ainda não foi recebido como membro, gostaria de fazê-lo nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos te receber como membro. Amém? Não? Só a irmã Rosa? Vamos estender as mãos então aqui para frente, orar por ela, recebendo como nossa irmã, como membro da nossa igreja. Pai, nós agradecemos pela vida da irmã Rosa, Senhor, que hoje torna-se membro da nossa igreja, Deus, que vem somar conosco, Pai. Nós queremos pedir sobre a vida dela nessa noite uma bênção muito especial, Senhor. Que ela se encontre aqui nessa casa como alguém querida, acolhida, Senhor. Que ela se sinta bem em nosso meio, porque essa casa é tua, Senhor, e nós somos família do Senhor. Então nós abençoamos a nossa irmã Rosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, minha querida, tá bom? Deus te abençoe. Quem vai fazer uma foto aí para mim? Já fez, Lu? Então, joia, maravilha. Obrigado, minha querida. Seja bem-vinda, tá? Glória a Deus. A irmã Rosa é parente da Jurema. É madrasta? Madrasta da Jurema. Então, seja muito bem-vinda, minha querida. Amém? Nós estamos fazendo o hall de membros. Como eu falei, nós somos uma igreja tradicional, né, Eziel? Nós somos uma igreja tradicional, né? Então, nós estamos fazendo o hall de membros no livro. A Fabiana está fazendo, né? E ela pode ser que ela mande uma mensagem para você para pedir alguns dados para você, tá? E você passa para ela. Hã? Não sendo do banco? Não é senha do banco nem nada disso, não. Essas coisas a gente não passa para ninguém, né? Mas ela vai pedir algumas informações para você e você passa para que você seja colocado no nosso Glória a Deus, aleluia. Nossa igreja está caminhando, né? Amém. Na graça do Senhor. O tempo do Senhor, a nossa igreja está caminhando. Eu quero fazer uma oração especial hoje. Eu quero orar por você, pela sua vida financeira. Você que precisa de uma bênção financeira, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida financeira. Quem está precisando, talvez mudar de trabalho, talvez ter um aumento de salário, talvez ter qualquer bem, comprar uma casa, pagar uma dívida. Você que precisa de uma bênção na área financeira, vem aqui na frente, eu vou orar por você, especificamente nessa noite, pela sua vida financeira, amém? Glória a Deus. Pode chegar, chega mais pertinho aqui. Eu tinha um pastor que dizia assim, a bênção está no altar, então você chega pertinho do altar, né? Toca aí no altar que Deus está aqui, amém? Pode chegar, vem mais para frente, pode chegar mais pertinho aqui. Vamos orar. Glória a Deus, que bom que vocês vieram. Nós vamos orar pela sua vida financeira em nome de Jesus. Amém. Você vai colocar agora diante de Deus a sua necessidade, aquilo que você precisa. Deus está aqui, Deus está ouvindo a sua oração, e você vai contar para Ele aquilo que você precisa, amém? Eu vou orar e Ele vai confirmar a bênção sobre a sua vida. Eu vou te dar alguns segundinhos para você contar para o Senhor aquilo que você precisa. E em seguida eu vou estar orando por você. Amém. Pai, aqui estão os teus filhos, e tu és o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor, Pai. E nessa noite nós queremos orar e abençoar a vida financeira dos teus filhos, Pai, a vida material, Senhor. Nós clamamos sobre a vida deles a tua bênção de abundância, de abastança, Senhor, em nome de Jesus. Se eles precisam de um novo trabalho, Pai, se eles precisam de um aumento na sua renda, multiplica, Senhor, as suas fontes de renda, Pai. Se eles precisam de promoção, Deus, no trabalho deles, que eles sejam colocados por cabeça, onde quer que eles estejam, Pai. Se eles trabalham com vendas, Pai, se eles trabalham com empresa, que eles tenham bons clientes, que eles tenham bons negócios, que bons negócios, Senhor, sejam feitos através da vida deles, em benefício deles, Pai. Nós oramos, nós abençoamos a vida dos teus filhos, a vida material dos teus filhos, seja abençoada, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor, em
nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos os seus filhos abençoados, que a vida financeira deles, Senhor, sofra uma revolução, Pai, e que eles recebam de Ti ricas bênçãos dos céus, de forma que haja sobre a vida deles a maior abastança, Pai. Multiplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Confia que Deus vai te abençoar e Deus vai abrir as portas para você. Deus vai derramar bênçãos financeiras sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou contar um fato curioso para vocês. Durante muito tempo eu fazia a oração por prosperidade lá na igreja onde eu fiquei muitos anos. Eu fiquei de 97 a 2000. Acho que acabou a bateria. Glória a Deus. Na igreja que eu estava, eu fiquei desde 97 até o ano passado, quando eu vim para cá, né, que era a primeira igreja de Pinhais. Passei por 3 pastores diferentes lá. E eu sempre era chamado para fazer a oferta. Eles achavam que eu tinha um jeito especial para pedir oferta para o povo, né? Tanto que um dia teve um culto fúnebre lá. E o meu pastor abençoado, ele pediu para tirar a oferta. Fúnebre. Não preciso dizer para você que a família me detesta até hoje, né? A família não gosta, não vai com a minha cara até hoje, mas tudo bem. Eu fui obediente ao meu pastor, e na hora que ele me pediu para tirar a oferta, ele falou assim: levante uma boa oferta hoje. Eu falei: ah, meu Deus, vamos obedecer. Mas eu tinha o hábito de orar assim. Valdete, você que é a mulher da oração: Senhor, derrama as janelas dos céus, né? E um dia a Marley me corrigiu e falou: Aparecido, se você pedir para derramar a janela do céu sobre eles, vai cair na cabeça deles, vai machucar. Não é as janelas do céu que tem que cair sobre a cabeça. A janela do céu tem que se abrir e delas tem que derramar sobre eles uma bênção, não é a janela, né? Daí eu passei a corrigir a minha oração. Mas eu passei muito tempo fazendo essa oração, pedindo que Deus derramasse a janela do céu sobre a sua cabeça. Não é isso, amém? Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versos do 9 ao 13. Mateus capítulo 9, versos 9 ao 13. Chamado de Mateus. O chamado de Mateus. Nós vamos hoje falar sobre o chamado de Mateus e vamos tirar algumas lições para nós. Vamos tirar algumas lições para a nossa vida através do chamado de Mateus. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus 9, do 9 ao 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Amém. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Nós declaramos a nossa dependência total e completa de Ti nessa noite. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Senhor, o ensino da Tua palavra, um renovo, uma direção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Primeira coisa importante que você tem que saber: Mateus é o camarada que escreveu o Evangelho, e ele está então aqui narrando o seu próprio chamado. Ele estava sentado na coletoria e Jesus lhe disse apenas: siga-me. Ele levantou e o seguiu. Você lendo assim, né, são duas, 3 frases, fica parecendo assim algo muito simples, muito fácil de se fazer, até porque hoje nós sabemos quem é Jesus, né? Sabemos que Jesus é o nosso Salvador, sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Então hoje até que é muito fácil, mas na época não era fácil, especialmente para Mateus. Por quê? Quando ele fala que ele estava sentado na coletoria, significa que Mateus era um cobrador de impostos do Império Romano. Mateus era um alto funcionário do Império Romano.
É como se ele tivesse hoje um grande emprego, um belo emprego, um belo salário, e de repente alguém chega para ele e fala: ó, me segue, larga tudo aí e vem atrás de mim. E aqui onde você vai vir não tem salário, não tem nada. Aqui não tem nada. Você vai ficar sem salário, você vai abandonar o teu emprego, eu não te garanto salário nenhum, você vai viver pela fé. Essa era a situação para Mateus. Nós estudamos hoje de manhã na escola bíblica sobre renúncia, ou seja, ele tinha que renunciar a uma posição, ele tinha uma posição importante. Eu conheci um missionário que andou o mundo inteiro, o Felipe também conheceu, ele chamava-se Moisés, e o Moisés, ele era alto funcionário da Petrobras, ele ganhava um bom salário na Petrobras. E ele foi chamado por Deus para ser missionário, justamente nessa condição de não ter salário, não teria mais salário fixo, ele teria que viver daquilo que Deus desse para ele. E ele pediu demissão da Petrobras, saiu da Petrobras e se tornou missionário, e viveu e morreu como missionário que viajou o mundo inteiro. Mas ele teve que fazer uma renúncia. Amém? Às vezes Deus nos pede alguma coisa assim, para renunciar a alguma coisa. Às vezes você tem alguma coisa importante no reino dos homens, e Deus chama você para algo importante no reino de Deus. Digamos que Mateus não tivesse aceitado o convite de Jesus e tivesse sido a vida inteira um coletor de impostos, um fiscal da receita do Império Romano. Nós não estaríamos aqui hoje falando dele. Ele teria sido alguém que viveu lá, e até na época dele viveu confortavelmente, a vida dele foi confortável, ganhou um bom salário a vida inteira, mas não fez diferença nenhuma na vida de ninguém. Quando ele aceita deixar o Império Romano para entrar no reino de Deus, aparentemente naquele momento era uma coisa ruim, era um prejuízo, era uma perda, mas nós sabemos que não. Hoje nós conhecemos Mateus como o discípulo de Jesus que escreveu o primeiro evangelho, e muita gente é tocada pelo evangelho de Mateus. Nós passamos 6 meses na escola, mais até, né? Nós começamos em agosto, em setembro do ano passado, terminamos hoje o estudo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Mateus relata nos seus capítulos 5, 6 e 7 o Sermão do Monte. Nós levamos quase um ano para estudar 3 capítulos, e assim, não é porque a gente ficou enchendo linguiça, não, é porque tinha muita coisa importante para a gente aprender. Quem é aluno da escola bíblica sabe. Nós aprendemos muita coisa. Tinha lições que a gente levava 2, 3 aulas para fazer a lição, porque nós não queríamos perder a essência do que estava ali. Então, a primeira lição que eu deixo para você hoje é que às vezes Deus vai pedir para você renunciar a alguma coisa. E se for Deus que estiver te pedindo, vai porque vai dar certo, vai porque a bênção é grande, vai porque a sua nova posição será melhor do que a posição anterior. Amém. Amém? E às vezes Deus te pede para renunciar a coisas materiais, você abrir mão de coisas materiais, você dar alguma coisa para alguém, você entregar alguma coisa que para você é valiosa, e você entrega para alguém. Ontem levei um puxão de orelha das meninas que foram lá na conferência, fazendo discípulos do século 21, porque eu não fui com a camiseta da igreja. E elas foram. Eu falei: minhas queridas, vocês vão me perdoar, mas eu não tenho mais nenhuma camiseta, porque eu doei todas as minhas camisetas. Deus foi mandando, dei para um, eu tinha comprado 4. Dei para um, dei para outro, e a última eu dei semana retrasada agora. E fiquei sem nenhuma. Por quê? Porque Deus não mandou dar. Então eu vou ter que fazer outra para mim agora. Vou fazer uma nova. Mas eu abri mão, porque Deus mandou dar. Então, isso é uma coisa muito simples que eu estou falando para você. Mas às vezes Deus pede alguma coisa para você, para que você dê alguma coisa para alguém. Então, na nossa vida, a gente não fica contando na época que aconteceu, a gente não conta. Hoje eu contei para vocês as camisetas.
Mas a gente já deu geladeira, a gente já tirou geladeira de dentro de casa para dar para alguém que não tinha geladeira, e daí nós vamos comprar uma geladeira nova para nós. Uma vez uma menina teve a casa dela roubada, aqui na frente, um pouco para frente, ela morava um pouco para frente da Irmã Tereza ali, da Adira. A casa dela foi roubada, o ladrão levou tudo, eles não tinham nada, daí eles foram ganhando as coisas, eles não tinham TV, nós demos uma TV de presente para eles, porque Deus mandou dar. E sabe, meu querido, cada vez que a gente, e eu estou contando isso para você, para que você se sinta cheio de fé para fazer esse tipo de coisa. Cada vez que a gente dava alguma coisa, a gente recebia alguma coisa maior, melhor. Então a gente dava uma geladeira boa, e a gente acabava tendo condição de comprar uma geladeira ótima. A gente dava uma TV de 20 polegadas e a gente comprava uma de 32 polegadas. E assim Deus foi nos abençoando. Então, às vezes, Deus nos pede para renunciar a algumas coisas. Se Deus te pedir, você tiver certeza, renuncia, porque vai ser bênção na tua vida. Amém? Então, essa é a primeira lição que Mateus nos ensina. Mateus só é conhecido hoje porque ele abriu mão. E o meu amigo Moisés também só é conhecido hoje. E a gente fala dele, tem livros escritos a respeito dele, porque um dia ele abriu mão de ser um funcionário da Petrobras. Senão ele estaria lá até hoje, talvez, trabalhando na Petrobras, porque ele acabou morrendo jovem, morrendo no trabalho, ou no trabalho de missionário, né? Morreu como missionário, e morreu jovem, muito jovem. Então talvez ele estivesse, talvez até hoje lá na Petrobras, estivesse se aposentando, mas ninguém o conheceria, e ele não teria tocado a vida de ninguém. E eu digo para você que a minha vida ele tocou de maneira muito especial. Eu aprendi muitas coisas com ele, porque um dia Deus mandou ele sair da Petrobras e se tornar missionário, e ele cumpriu isso. Então Deus talvez possa pedir alguma coisa para você. Não estou dizendo que Deus vai pedir para você largar teu emprego e ir para a África, alguma coisa assim, não, fica tranquilo, tá? Deus vai pedindo algumas coisas para você, e você vai fazendo, e Ele vai te abençoando dentro da tua condição. Deus jamais vai te pedir alguma coisa que você não tenha condição de fazer. Amém? Amém. A segunda coisa que chama a atenção para mim aqui está no versículo 10. E fala assim: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Segunda coisa que eu quero dizer para você, meu querido: a estratégia para alcançar sua rede de amigos que estão longe do reino de Deus é essa. É você continuar tendo amigos que estão fora do reino de Deus. E se você tiver condição, convida ele para ir na sua casa, convida ele para ir tomar um café com você. Nós temos o péssimo hábito de, quando a gente vem para a igreja, a gente corta relações com as pessoas que não são membros da igreja, que não são crentes, digamos assim, né? Isso está errado, meu querido. Quando você se converte, você tem uma grande possibilidade de trazer para o reino de Deus pessoas do seu relacionamento, amigos que você fez, que podem vir para o reino de Deus junto com você. Eu lembro de um menino, a esposa dele se converteu, e ela orava para que ele também se convertesse. Ele era uma pessoa dura, uma pessoa difícil, e um dia nós fomos fazer uma pescaria com ele. Eu e o pastor fomos fazer uma pescaria com ele, soubemos que ele gostava de pescar, e convidamos ele para fazer uma pescaria, e fomos pescar com ele. Na semana seguinte ele estava na igreja, e ficou na igreja, e permaneceu na igreja. Por quê? Porque a gente foi fazer um evento de lazer com ele, que não era cristão, que não era crente, que não era membro da igreja. Então, às vezes, nós nos afastamos das pessoas que não são cristãs. Não devemos fazer isso. Nós devemos aproveitar a oportunidade de ser testemunhas de Jesus para essas pessoas. E, importante, aqui diz assim, o seu mestre come com pecadores. Os não crentes dificilmente virão a Jesus sem experimentar amizade, amor e aceitação. O que a gente viu durante muito tempo? Crítica. A gente fica criticando as pessoas que não estão na igreja. A gente fica criticando as pessoas que não estão no reino de Deus. A gente fica fazendo crítica a eles, e isso nos afasta cada vez mais de Deus. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos aceitá-los, nós devemos ser amigos deles, nós devemos amá-los.
Eles são pessoas especiais por quem Jesus morreu. E talvez Jesus queira usar a sua vida para abençoar essas pessoas. O Lucas tem o Lucas e a Bianca tem um sistema, né? Uma estratégia que ele chama de tempo de mesa. Ele está sempre comendo com alguém. Poxa vida, pastor, o que é isso aí? Isso aí é a estratégia de Jesus. Acabamos de ver aqui, ó. Jesus chamou o camarada levantou, foi com ele e foi para a casa do cara comer. Sentaram lá para comer. Isso é tempo de mesa, então é para a gente conversar. Dizem que nós aqui dessa região sul somos meio arredios a isso, né? Mas tem gente que gosta de receber pessoas na sua casa. E se você não quer receber pessoas na sua casa, convide para tomar um café, né? Em algum outro lugar. Vai numa panificadora, toma um cafezinho, come lá um pão com manteiga na chapa, né? Mas toma um caldo de cana lá na deles, né? Convida para pegar tomar um caldo de cana na deles, sabe? Coisas simples que a gente pode fazer, que pode atrair as pessoas para uma amizade conosco e para o reino de Deus. A gente precisa entender isso, tá? Que a gente pode e deve continuar se relacionando com pessoas que não são cristãs. Eu sei que durante muito tempo se ensinou justamente o contrário. Se afaste, se afaste, se afaste. Não se afasta não. Jesus não se afastava, né? E ele vai continuar dizendo aqui, ó. O que ele fala logo em seguida depois? Porque o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você é doente ou você é são? Boa pergunta, né? Quem é são aí? Levante a mão. Tem uns que são sãos. Quem é doente? Levanta a mão. Quem não é nada, nem são nem doente. Eu tenho uma má notícia para quem diz que é são. Se você é são, Jesus não veio para você. Jesus está dizendo que ele veio para os doentes. Amém? Tudo bem que pela fé você pode levantar sua mão e dizer: eu recebo saúde em nome de Jesus. Isso é uma coisa, né? Amém? Mas na verdade Jesus veio para os... O que Jesus estava dizendo aqui? Eu vim para os pecadores. Os pecadores é que precisam de salvação. Quem não tem pecado não precisa de Salvador. Quem precisa de Salvador é quem tem pecado. E muita gente não vem para Jesus porque acha que não precisa de um Salvador. Acha que é bom, acha que é legal, acha que é bacana, que é batuta, que todo mundo gosta dele, que ele não faz mal para ninguém. Se ele for fazer uma autoavaliação e a gente colocar lá vários itens lá, ele vai dar 10 para ele em tudo. Isso significa o quê? Que a pessoa é perfeita? Não, significa que ele é cego, ele não se enxerga. Porque se a gente se enxergar, meu querido, nenhum de nós é 10 em tudo. Talvez você seja muito bom em algumas coisas, mas em muitas coisas nós somos falhos, né? Nós falamos aqui a semana passada: não fique bravo quando falarem mal de você. Na verdade você é muito pior do que eles pensam, né? Porque as pessoas não te conhecem. Então, se a gente faz uma autoavaliação, nós temos muita coisa para melhorar. Amém? Amém. Quem se acha bom, quem se acha excelente, quem acha que essa pessoa anda como dizia Paulo, anda em justiça própria. Então você tem a tua própria justiça, você não precisa de Deus. Quem anda em justiça própria não precisa de Deus. Só que Paulo fala que ele descobriu que a justiça que ele tinha era trapo de imundícia, que ele não tinha justiça nenhuma. E daí, de alguém que era orgulhoso de ser fariseu, doutor da lei, ele fala assim: eu sou o maior dos pecadores. Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, ele fala: eu sou o maior dos pecadores. Então, a gente tem que ter a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, porque é só assim que a gente melhora. Eu trabalho numa empresa e eu tenho que fazer minha autoavaliação a cada 6 meses. E o bobão aqui, né? Bobão não, filho de Deus. A nota vai de 1 a 6. E no começo eu nunca me dava 6. Eu me dava 4, eu me dava 5. E eu comecei a perceber que eu tinha menos nota do que os meus colegas. Porque os meus colegas pegavam e davam 6 para eles mesmos em tudo. E eu, né, honesto, sincero,
me dava 4, me dava 5. E hoje? Hoje eu continuo me dando uma nota real, mas eu dei uma melhoradinha, né? Não é possível, não posso também ficar atrás desse povo, né? Senão eu não ganho promoção, senão eu não ganho aumento. Mas é impressionante ver como as pessoas não têm consciência dos seus erros, como as pessoas não têm consciência das suas falhas. Eles se acham os tais. Esses são quem? Esses são aqueles que Jesus fala, sepulcros caiados, né? Vocês são por fora bonitos, por dentro podridão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se avalie todo dia, meu querido. Tem uma frase que eu aprendi com Moisés. Esse menino que saiu da Petrobras, foi um missionário e já morreu. Toda noite você senta na tua cama e fala assim: o que eu fiz hoje agradou o coração de Deus? O que eu fiz hoje agradou o coração de Deus ou entristeceu o coração de Deus? Se você for bem honesto, você vai ver que muitos dias nós entristecemos o coração de Deus com as nossas atitudes. Então estamos perdidos, Val? Estamos lascados? Não. A graça sobre a sua vida. O que Deus quer de você? O que Deus requer de você? Deus requer de você um coração sincero diante dele. Deus, me perdoa, pisei na bola de novo, Senhor. Eu falei que eu nunca mais ia fazer isso e eu fiz outra vez. Me perdoa, Senhor. É isso que Deus quer de você. Deus não quer uma pessoa perfeita. Deus quer alguém que seja sincero diante dele, que reconheça os seus erros. E acima de tudo, que não fique por aí apontando o erro dos outros. Porque tem muita gente que, para fugir do próprio erro, aponta o erro do outro, né? Quando a gente era menor, né? Quando a gente era mais novo, era assim que a gente agia lá em casa, né? Você fez isso, Cidinho. Era o meu apelido quando eu era pequeno. Cidinho, você fez isso. Mas a Fabiana fez mais, ó. E ela também fez. Porque a Andréa também fez. Isso é normal, quando a gente é atacado, quando a gente é criticado, a defesa, né, Ziel? Meteu o pau no outro. Opa, vamos botar alguém junto aqui comigo, não vou apanhar sozinho, né? Mas não, reconheça seus erros, peça perdão a Deus. O tempo que você leva para pedir perdão é o tempo que Ele leva para te perdoar. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, tem uma coisa bem legal aqui. Diz assim, versículo 13, o último que nós lemos: vão e aprendam. Vão e aprendam. O verbo usado aqui, ele é igual à palavra matetes. Matetes, que quer dizer discípulo. Ou seja, a palavra usada aqui, vão e aprendam, é a mesma palavra usada para designar um discípulo de Jesus, tá? É a mesma raiz, não é a mesma palavra, mas é a mesma raiz. Estar sempre aprendendo. Nós, como discípulos do Senhor, temos que entender que nós estamos sempre aprendendo. Por isso que eu digo para você que a sua vida hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Por quê? Porque a cada dia você aprende algo novo. E se você é inteligente, se você é sábio, você vai praticar aquilo que você aprendeu. E quando você vai praticar aquilo que você aprendeu do Reino de Deus, da Palavra de Deus, você vai melhorando e as coisas ao seu redor vão melhorando. Amém? Amém. Amém? Amém. Vão e aprendam, diz Jesus, né? E é impressionante também que Jesus atraía pecadores. Como os pecadores se aproximavam de Jesus, né? Se você ler os evangelhos, você vai ver como os pecadores se aproximavam de Jesus. Os fariseus, os hipócritas, doutores da lei, os religiosos da época, se afastavam de Jesus, acusavam Jesus. Eles acusaram Jesus até de ser o diabo, de ser filho do diabo, de ser o próprio diabo. Os fariseus, os doutores da lei. Mas os pecadores se aproximavam de Jesus com o coração quebrantado, pedindo a graça dele, pedindo a ajuda dele. Então Jesus atraía pecadores através de um profundo amor e aceitação. É o que eu falei ali atrás, né? Nós vamos atrair os nossos amigos para o Evangelho quando nós tivermos com eles amor e aceitação. Amém? Amém.
Só que ao mesmo tempo que Jesus os atraía com amor e aceitação, eles eram desafiados a mudar de vida. Eu não posso terminar minha pregação dizendo para você assim que você é aceito, amém? E que você é amado. Isso é verdade? É. Você é aceito e você é amado. Mas eu tenho que dizer para você, você precisa tomar posição e mudar algumas coisas na sua vida para que você seja abençoado. Pastor, mas a salvação não é de graça? É. A salvação é de graça. Mas as bênçãos do Senhor, quase todas elas são condicionais. Você precisa fazer algo para receber a bênção. Perdoe e você será perdoado. Amém? Amém. Abençoe e você será abençoado. Então as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. E eu não seria um bom pastor se eu só dissesse para você que Jesus te ama e te aceita, o que é verdade. Jesus te ama e te aceita. Mas Ele vai começar a mostrar para você algumas coisas que você precisa mudar na sua vida para que você seja abençoado por Ele. Para que você melhore, para que você cumpra o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus faça com que essa palavra entre no teu coração como entrou na minha. Eu fiz esse devocional essa semana. Eu acho que foi na quarta-feira. Eu fiz esse devocional. Deus falou: leve essa palavra no domingo para a igreja. Foi na terça-feira. Leve essa palavra no domingo para a igreja. Diga para eles que eu os amo, que eu os aceito, mas que algumas coisas precisam ser mudadas na vida deles para que eles sejam mais abençoados. O que é? Não sou eu que vou dizer para você, tá? Eu jamais vou falar para você: faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Não. Quem vai falar para você é Deus. Amém. Porque se eu falo, eu posso cometer erro. Eu sou humano. Se eu falar para você fazer isso ou aquilo, a gente pode cometer enganos, cometer erros, né? Então é melhor deixar Deus falar com você. Quando você tiver convicção de que é Deus falando com você, você faz aquilo que Ele mandou e você vai ser abençoado. Amém? Amém. Amém? Amém. Fecha teus olhos. Eu não sei o que Deus falou no teu coração, mas eu quero que você reflita sobre isso. Pense em alguma coisa que você faz que você precisa deixar de fazer, ou pense em alguma coisa que você não faz que você precisa começar a fazer. Tenha certeza que se Deus está dizendo isso para você nessa noite, é porque Ele quer te abençoar ainda mais. Pastor, eu já sou abençoado. Ele quer te abençoar ainda mais. Pastor, eu preciso de uma bênção. Ele quer te abençoar, mas Ele está dizendo para você e você precisa eventualmente fazer algumas mudanças na sua vida. Às vezes coisas muito simples que você precisa começar a fazer. Às vezes coisas muito básicas que você precisa começar a fazer. Mas quem vai te dizer é Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo toque agora a vida dos meus irmãos e fale com eles a respeito, Senhor, desta palavra, Deus. Que eles possam receber de Ti a direção, em nome de Jesus. Que eles recebam de Ti, Senhor, a resposta que vieram buscar, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Se Deus falou com você, aplauda ao Senhor, que a palavra dele é digna de toda honra